Olá, alunos, tudo bem com vocês? Agora vamos estudar um assunto novo, mas ainda dentro de ondas, né? Agora a gente vai falar sobre ondas sonoras. A gente comentou tanto anteriormente sobre ondas sonoras e agora a gente vai entender melhor o que são ondas sonoras. Bom, galera, a gente falou nas nossas aulas anteriores sobre ondas longitudinais. Por que a gente está voltando isso aqui? Porque as ondas sonoras, elas são ondas longitudinais. Relembrando, né, o que são ondas longitudinais. Ondas longitudinais é quando o pulso é paralelo à direção de propagação. E já diferente das ondas transversais, não é paralelo. O pulso ele é perpendicular, como vocês estão vendo aqui na imagem. A primeira imagem é um pulso perpendicular à direção de propagação. E aqui é a longitudinais, né? A direção de propagação ela continua na mesma direção do pulso, que vocês estão vendo, não? Não tem nenhuma alteração em relação a essa oscilação que tem as ondas transversais. E aqui, para dar uma introdução básica, né, o que é ondas sonoras, a gente trouxe esse vídeo, que é do Carreta Treme Treme. Provavelmente você já viu algum vídeo no YouTube, algum meme e tal, mas a gente queria trazer assim, só para a gente dar uma introdução mesmo do efeito das ondas sonoras, né, no meio. Esse é o Matthew. Isso sim é grave. Spoiler alto. Alto digital. Essa edição, essa é a Carreta Treme Treme. Carreta Treme Treme. A vida cruel fazendo tu balançar. Pelo que vocês estão percebendo aqui no vídeo, né? Eu espero que vocês tenham percebido, né? Que o paredão ele está fazendo com que o meio, né, ao redor está acontecendo uma perturbação, né? Você percebe que a câmera treme, começa a subir poeira. Então, isso aqui são as características das ondas sonoras, né? Que a gente vai explicar mais à frente por quê, né? É isso. Na verdade, são as características que a onda sonora pode provocar, né? Aí, no caso, o paredão, a intensidade dessa onda é tão grande ao ponto dela conseguir levantar a poeira do chão. Mas como o professor Patrício falou, isso a gente vai ver um pouco, vai explicar melhor mais à frente. Isso. Não só mexendo a poeira, como vocês veem, até a câmera vibra, né? Então, é isso. Mas e aí, galera? A gente falou, né, sobre as ondas longitudinais, mas e o som? O som, a gente sabe que ele se propaga em meios materiais, né? Tipo, geralmente aqui no dia a dia, a gente tem a presença, escuta o som através da propagação dele, através do ar, né? Mas ele também pode se propagar em outros meios. Por exemplo, na água, ele também pode se propagar. Quando você está dentro da piscina e alguém fala do lado de fora da piscina, você escuta o som. Mesmo que não da mesma forma, mas você consegue escutá-lo. Isso é porque o som, ele tem a característica de ser uma onda mecânica, né? E as ondas mecânicas, elas se propagam em meios materiais. Como o Patrício já falou também, a direção de propagação do som é longitudinal.
E ele também é uma onda tridimensional, né? Ele está presente em 3 dimensões. Pode passar. Isso. A gente trouxe esse GIF aqui para vocês verificarem melhor como é que funciona a propagação do som, né, no meio material. Por exemplo, né, no ar, que é o mais comum, né, no dia a dia, onde a gente está habituado a ouvir. Por exemplo, aí, nesse GIF, temos essas bolinhas, né? E essas bolinhas, elas podem representar as partículas do ar. Então, quando a gente fala, a gente provoca uma vibração nas partículas do ar, e essa vibração, ela vai se propagando, né? Como vocês podem ver aí, tem a partícula, tem essa setinha em vermelho indicando a partícula, ela se move, né? De um lado para o outro. Aí ela se move de um lado para o outro e essa movimentação vai ser provocada nas outras partículas ao seu redor. Então, essa ação vai acontecendo repetidas vezes, né? Vai se propagando, como o nome já diz, né? A propagação do som nas partículas. Tem uma quantidade de partículas inicialmente, aí elas vão se propagando de forma longitudinal. Ou seja, o pulso, né? A vibração que a gente faz no som. Então, gente, a gente provoca uma vibração, né, no som quando falamos, e essa vibração ela vai ser propagada longitudinalmente, né? A direção de propagação é a mesma direção de vibração dessas partículas. Vocês conseguiram compreender isso? Qualquer dúvida, estão aí. Mas é basicamente dessa forma que o som se propaga no ar, através das partículas presentes no ar. Pode passar. Lembrando que o som se propaga em qualquer meio material, né? Pode ser o ar, pode ser uma pedra, por exemplo. É verdade. Qualquer meio material ele pode se propagar. Volta aí rapidinho. Só para frisar o que colocamos aí, né? Que elas originam-se a partir da vibração do ar, mas como a gente comentou aqui, pode ser de qualquer outro meio. E elas são detectadas através do nosso tímpano, né? Que está presente no nosso ouvido. Com frequência e amplitude bem definidas. Isso aí vamos falar um pouquinho mais à frente, em outras aulas. Pode seguir. E trouxemos essa imagem aí, onde temos o espectro sonoro. Ou seja, ele é composto por várias frequências, né? Tá aí de 0 Hz até acima de 20.000 Hz. E podemos verificar que ele é dividido em 3 partes. O infrassom, os sons audíveis e o ultrassom. Os sons audíveis, não sei se vocês sabem, mas são sons, né? Como o nome já diz, que conseguimos ouvir. Eles são audíveis aos nossos ouvidos, aos ouvidos do ser humano. E ele está nessa faixa de 20 Hz até 20.000 Hz, né? A frequência de 20 Hz até 20.000 Hz. É nessa faixa que a gente consegue escutar. Mas também, né, há os infrassons que estão abaixo dessa frequência, que alguns animais conseguem escutá-los, né, que possuem um ouvido mais sensível que a gente. Por exemplo, os gatos e os cachorros. E há também as frequências acima de 20.000 Hz, que já outros animais também conseguem escutar. A gente já não consegue, né? A gente só consegue do 20 Hz até 20.000 Hz. Mas há outros animais que usam, inclusive, dessas frequências para se comunicarem, como os golfinhos e os morcegos, né? Como está aí ilustrado na imagem. Eles utilizam do ultrassom para se comunicar. Bom, galera, aqui a gente trouxe uma curiosidade, que é o sonar, né? Só para dar uma relembrada a vocês, a gente falou lá atrás que as ondas, no geral, né, elas sofrem difração, reflexão e refração. Pronto. Então, as ondas sonoras, elas também sofrem esses fenômenos de reflexão, difração e refração.
Então, o sonar é um aparelho que geralmente é utilizado por navios, é utilizado para detectar ou submarinos ou qualquer objeto dentro do mar, né? Pode ser, também são usados para detectar baleias. Olha que interessante. Esse objeto, já que as ondas sonoras, como a gente falou, né, elas utilizam um meio para se propagar, então é interessante porque se você for utilizar as ondas de rádio para detectar um submarino, não seria muito eficiente por causa da água do mar, né? Então, como as ondas sonoras utilizam meios para propagar, o sonar é um aparelho que ele emite um som em uma certa frequência, e essa certa frequência, esse som emitido, ele vai se propagando dentro do mar até chegar no objeto que está ao redor do navio, né? Quando a onda bate no objeto, ela sofre uma reflexão. Olha que interessante. É o mesmo efeito do eco, né? Quando você está em uma montanha, você grita e o som ele vai e volta, né? Porque o som bateu em alguma coisa e voltou. Isso é uma reflexão. E o sonar, ele detecta o tempo que o som vai fazer para chegar no objeto e voltar. Então, ele vai emitir o som e detectar o eco do som. Então, ele vai calcular o tempo. E com esse tempo, dá para saber a distância com que o objeto está do navio. Legal, né? E assim a gente encerra esse assunto de hoje. A gente vai falar mais à frente sobre ondas sonoras. Eu peço que vocês revisem todos os assuntos das últimas aulas, porque tem a ver com ondas sonoras. E ondas sonoras é um assunto muito importante, não só para quem vai continuar estudando, né, para o vestibular e tal, mas também para a vida, né? Gente, é um assunto muito interessante. A gente vai trazer aqui também outras curiosidades para vocês. E para quem gosta de música, também há algumas curiosidades sobre os instrumentos, sobre timbres, frequências, enfim. Vai ser muito legal. Então é isso. Obrigada por assistir a aula de hoje e até mais. Até mais, galera.